Bom, gente, vamos lá. Psicologia forense, mais um conceito aí, vamos lá. É o estudo do comportamento. É o estudo do comportamento desenvolvido dentro de ambientes regulados juridicamente. Aí é outro conceito, tá? De ambientes regulados juridicamente. Assim como, vou repetir, psicologia forense é o estudo do comportamento desenvolvido dentro de ambientes regulados juridicamente, vírgula, assim como da evolução dessas, assim como a evolução dessas SSAS, regulamentações judiciárias e de como os grupos sociais desenvolvem-se, nesse processo. Abre parênteses, Clemente foi quem definiu assim. Desenvolvem-se nesse processo. Abre parênteses, Clemente, Clemente, 1998, fecha parênteses. 1998. Ponto de segmento. Evolução dessa regulamentação. O psicólogo forense Mira e Lopes, I com Y, e Lopes com acento no O, porque é espanhol. Mira e Lopes, vírgula, 2005, definiu os campos de atuação da psicologia. Primeiro, psicologia do testemunho. 2. Obtenção de evidência delituosa. O 2 é obtenção de evidência delituosa. Abre parênteses, bota confissão com provas, fecha parênteses, e etc. Terceiro, compreensão do delito. Compreensão do delito. Abre parênteses, motivação psicológica. Motivação psicológica. Quarto, informação forense
informação forense dentro da psicologia. Quinto, reforma moral do delinquente. E sexto, higiene mental. Daqui a pouco o jogo do Bahia. Jogo do Bahia. E aí não. O psicólogo forense Mira Lopes, ele faz a seguinte pergunta: como evitar que ocorram conflitos com as leis? Como evitar? Copiar. Como evitar que ocorram conflitos com as leis? Então, a psicologia forense, para vocês entenderem agora, não precisa copiar, ela vai ter um aspecto na esfera criminal, ela vai ter um aspecto no direito de família, onde existem problemas de separação, onde existem problemas de menores, onde existem problemas de guarda compartilhada, onde existem problemas de alienação parental e outros. A psicologia jurídica ou forense, ela vai atuar também no direito do trabalho, nas questões da saúde mental do trabalhador e as suas consequências. A psicologia forense ou jurídica vai trabalhar com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A psicologia forense vai trabalhar com os crimes de menor potencial ofensivo, seja de menores, seja de adultos. Então, por aí, dentro do direito, vocês vão ter uma abrangência muito grande entre a psicologia e o direito. Psicologia e direito se tocam, certinho? Se tocam, se intercruzam, se relacionam, e é muito importante para o curso de direito vocês possam ter conhecimento de psicologia. Conforme eu tinha dito a vocês, vocês começam hoje de uma maneira em psicologia, nessa matéria, e ao final de julho sai outra pessoa, que a psicologia transforma. E, infelizmente, os currículos anteriores não tinham psicologia jurídica, o que deixa o profissional hoje do direito inteiramente desnorteado, precisando fazer terapia em todos os segmentos, porque o direito vivencia patologias sociais, né? Então, ou melhor, comportamentos inadequados socialmente, e o sofrimento é de todos, os conflitos são de todos. Então, é uma área totalmente de conflitos. Se a pessoa não estiver preparada psicologicamente, vai sofrer bastante com isso aí. Certinho? Dia, querido. Eu só confirmo o que eu falei na próxima aula, duas faces de um filme. O investimento deu uma reviravolta, depois do depoimento do meu psicólogo forense. Ela consegue... Ele tem em português esse filme? Tem, é um filme antigo de 96. Não consegue baixar não pra gente? Vou ver se eu trago. Aí a gente pode marcar uma aula para assistir depois aqui, que vocês têm um horário mais livre, a gente pode trabalhar em cima disso aí. Bom, gente, Professor, diga. Eu no mercado, eu conversando com um camarada na fila, aí ele falou que ele é pedreiro, que trabalhou no passado, trabalhando próximo na fachada de um prédio, próximo a... Gente, silêncio aí. A fiação elétrica, né? 11 mil, como o pessoal chama. E ele não tomou choque, mas aquilo afetou ele. Traumático. E ele está encostado até hoje. Ele Então, começou isso... a ter convulsões por conta de estar muito próximo da fiação elétrica. Ele trabalhava com isso, né? Ele trabalhava de pedreiro, está muito próximo. Não pediu a pagar para pessoal. Na realidade, aí pode ser considerado até um acidente de trabalho, né? Então, esse acidente de trabalho, como o colega colocou, vocês podem perceber que é uma situação muito, muito delicada a saúde mental do trabalhador. Porque, na realidade, o governo deveria cuidar disso, as empresas devem cuidar disso, porque, caso contrário, a empresa vai tomar prejuízo, né? Porque vai ter um certo período que ela é quem paga, depois ela vai encostar junto com o INSS, porque ele vai ficar dependente do INSS, das contribuições, por causa de um trauma psicológico. Aí nós podemos... Guanabara, né? Próprio Guanabara, aquele time, se está se tratando de tomar remédio, que o médico está passando remédio
errado, que ele está tendo muita convulsão, agora uma outra médica passou na médica, ele disse que tem 5 anos que não teve mais convulsão. Nós estamos diante de um transtorno do estresse pós-traumático, certo? Transtorno do estresse pós-traumático. Então esse transtorno pode ser gerado no trabalhador, e as empresas hoje modernas procuram trabalhar com seus colaboradores para manter a saúde mental, porque a saúde mental também é meio de produtividade, é meio de você produzir mais. Se você está bem psicologicamente, se você tem a sua saúde mental boa, você produz mais para a empresa. E a empresa quer o quê? Hoje, no momento de crise ou em qualquer momento, produção. Produção é importante para a empresa. Então está vendo aí a importância da psicologia jurídica dentro das relações trabalhistas e também em outras áreas, certo? Então aqui o conteúdo da psicologia jurídica ou forense aborda desde o histórico, conceitos, embasamento legal, áreas de atuação, forma de execução do trabalho, instrumentos utilizados e documentos emitidos. Assim, a psicologia forense possui a história que remonta ao início do século passado e pode ser demarcada, resgatando-se o trabalho do profissional, pesquisadores, pensadores, que se debruçaram sobre a essência da área. A psicologia forense tem como um dos seus possíveis marcos de nascimento o ano de 1911, no Tribunal de Flandres, localizado na Bélgica, quando o juiz fez a convocação de um especialista, e esse utilizou um saber diferente do universo do direito para gerar um laudo, que foi pertinente à questão sobre a validade do testemunho, da forma jurídica de prova, que é a prova testemunhal, de criança sobre um caso de homicídio. Então por aí a gente pode ver, a criança mente, a criança fantasia, a criança não mente. Essas são questões que são dirimidas pela psicologia jurídica, e ela, sendo testemunha de um caso de homicídio, é válido, não é válido? A partir daí nós ingressamos na psicologia jurídica. Gente, agora preste atenção, vamos fazer uma distinção. Eu vou falar porque é importante que você tenha essa base para continuar os estudos de psicologia jurídica. Existem 4 segmentos, como eu botei ali, dentro da área, vamos chamar psi. O psicólogo, tradicionalmente, o psicólogo foi no passado chamado testólogo. Trabalha com os testes psicológicos. Por quê? Porque os testes psicológicos, eles dão uma certa noção de se você está com a sua sensopercepção do mundo atual, naquele momento, se você está interagindo com o meio de forma correta, sua sensopercepção, sensação e percepção está correta, certo? Por isso o psicólogo usa muitos testes. Aliás, é uma das funções privativas da psicologia, são os testes psicológicos. Porém, existe uma ciência mais tradicional ainda na área da psique, que é a medicina. E a medicina trabalha há muitos anos com uma das áreas especialistas da medicina, especializadas, que se chama medicina psiquiátrica, o médico psiquiatra. Então nós vamos distinguir as duas profissões aqui. O psicólogo, ele está apto para fazer diagnóstico, para fazer laudo, mas a função primordial verdadeiramente dele são os testes psicológicos, né? Ele está apto para fazer terapia, tudo, lógico. O médico psiquiatra, ele é um profissional que é formado em medicina, são 6 anos de curso, e depois que ele se forma em medicina, certinho? Depois que ele se forma em medicina, ele vai fazer uma especialização para se tornar médico psiquiatra. A medicina psiquiátrica tradicionalmente trabalha com medicamentos, mas hoje, modernamente, já vem atuando também junto com as terapias, junto com o trabalho terapêutico, porque hoje se comprovou que o medicamento por si só não resolve, e há necessidade da terapia também. A terapia é importante. Então o médico psiquiatra moderno, ele trabalha nessas duas linhas. Tradicionalmente, o direito a nível mundial, na questão de laudos, a psicologia é muito nova a ciência, mas tradicionalmente nós temos o médico psiquiatra também dando os laudos psiquiatras, certo? E ele emite esse laudo psiquiatra, e geralmente muitos dos códigos antigos pedem o médico psiquiatra, etc. Porém, a psicologia vem crescendo, que no caso da alienação parental, com a lei nova, ela já coloca o psicólogo como responsável pelo laudo.
Mas, de qualquer maneira, vem se crescendo a profissão ao longo dos tempos, né? Desde o século passado. Porém, a medicina psiquiátrica é mais tradicional. O psicólogo ele tem um curso de 5 anos e ele se forma no Brasil em bacharel em psicologia e formação psicólogo. Esse é o título dele. A psicologia também tem outro título, que é o licenciado em psicologia, também 5 anos. Você pode ter as duas titulações, somente uma lá como você queira. Você só pode exercer como direito se você estiver inscrito no Conselho Regional de Psicologia, certo? Caso contrário, você não poderá exercer. Porém, não tem o mesmo exame que tem o direito, que é o exame da ordem. Na psicologia não tem. O médico psiquiatra, ele leva 6 anos, depois se especializa em medicina psiquiátrica. Ficou claro? A especialização varia de 2 anos e meio, 3. A medicina ela é bem dura, né? Você estuda mesmo medicina, senão você cai fora, até porque a medicina hoje é um dos mercados mais fortes que tem, né? Menos saturados, entendeu? A pessoa sai ganhando dinheiro, porque aqui no curso de Direito vocês querem levar um negócio assim na valsa, entendeu? Mas lá não é na valsa não, lá é pesado mesmo, tem que estudar mesmo. Então o que acontece? Então se você já sabe a distinção do psicólogo para o médico psiquiatra. Agora vamos continuando na distinção. O psicanalista. A psicanálise, ela foi criada por Freud. E ela não atingiu o mesmo status quo de ciência, né? Passou a ser técnica. Então a psicanálise se tornou uma profissão livre, uma profissão que não tem obrigatoriamente uma regulamentação, certo? Então, para você ser psicanalista, o que foi? Diga aí, fale para mim alguma coisa aí. Que ela está ali conversando. Pega o caderno, pode copiar, vá. Ela não vai entender não? Então depois da aula, você explica ela direitinho, né, no intervalo, fica tranquilo. Viu? Não se preocupa não. Agora presta atenção. Então na psicanálise você tem algo livre. Então permite, quando a profissão não tem uma regulamentação, que você crie cursos livres. Hoje, tradicionalmente, um curso bom de psicanálise ele tem que ser na esfera de pós-graduação. Tem que ser pós-graduado, tem que ser graduado e depois pós-graduado em psicanálise, certinho? Aí você ganha um status quo de psicanalista. Psicanálise é igual à psicologia? Não. Não? Tem certeza? A psicologia é uma graduação. A psicologia é uma graduação. A psicanálise é livre, você pode ter um curso livre, né? Livre. O que é livre? Você pode ser de qualquer formação, por exemplo. Qualquer formação, os cursos mais sérios é quando você tem uma formação superior e você faz uma pós-graduação, certinho? Em psicanálise. Mas pode existir cursos livres de psicanálise, certo? Que você faz um curso livre de psicanálise, 2, 3 anos e se torna psicanalista. Esses não estão sendo bem mais aceitos. A aceitação de psicanálise é pós-graduação hoje, certo? Então a psicanálise é pós-graduação, você pode ter formação em qualquer área, e a psicologia só com curso de graduação. Deu para entender a diferença? E a medicina psiquiátrica totalmente diferente dos outros. Deu para entender a diferença dos três? Em tese, o psicanalista não emite laudo, porque o laudo fica na mão do psicólogo ou do médico psiquiatra. O psicólogo pode emitir laudo? O psicólogo pode. Mas a tendência hoje na justiça mundial é dar preferência aos laudos que são feitos pelos médicos psiquiatras. Ele não pode medicar, né? O psicólogo não pode passar medicação. O único profissional da área psique que pode passar o remédio tarja preta é o médico psiquiatra. Certinho, gente? Então, pelo amor de Deus, estou dando psicologia jurídica. E uma menina, no final do curso, ela me disse: muito bom, professor, o senhor é um grande médico psiquiatra. Então ela precisa realmente de tratamento, porque eu expliquei no início da aula isso que eu estou explicando a vocês. Então eu não sou médico psiquiatra, certinho? Gostaria de ser, mas não sou, tá certo? Tá bom? Entendo da matéria, né? Fiz pós-graduação em síndromes psiquiátricas, né? Na saúde mental e reabilitação psicossocial, eu dei matéria sobre isso. Então eu sei hoje fazer um documento, mas eu não sou médico psiquiatra. Então, se precisar de um médico psiquiatra, tem que chamar um médico psiquiatra, que é o médico formado durante 6 anos, com uma especialização em psiquiatria. Tá certo, gente?
Então não me parabenize no final do curso colocando que eu sou um grande médico psiquiatra. Tá certo, gente? Porque senão eu tenho que encaminhar para a internação compulsória e imediata. Se trata de loucura, tá certo? Então não existe. Então, o que acontece? A terceira linha do psique, então a psicanálise ela fica um pouco só no tratamento da psicanálise, os métodos psicanálise, que nós vamos estudar a psicanálise. O ego, o id, o superego. O id a gente já deu na aula passada, deu a introduçãozinha, não foi, João? Introduzir? No id? Foi, João? Deu a introdução, não foi? Então, gente, é uma boa pergunta. O que é o id? Inconsciente. A psicanálise de Freud foi a primeira ciência a mostrar cientificamente que o inconsciente já existia, já era falado pelos filósofos e tudo, mas foi a matéria que chegou e disse: olha, existe aqui um inconsciente, e começou-se a ter evidências científicas desse inconsciente. Então a psicanálise ela não trabalha com laudos, ela trabalha mais com a terapêutica, com a ajuda, com a análise mesmo, e não se confunde o psicanalista com o psicólogo, nem com o médico psiquiatra. A área é bastante fragmentada. Deu pra entender, gente, até aí? Tá legal? Então, psicólogo pode passar remédio de tarja preta? Não. Pode? Não. Psiquiatra pode passar remédio de tarja preta? Pode. Gente, quem pode fazer tudo, na realidade, tudo, é o médico psiquiatra. Por quê? Porque a medicina, além de ser como o direito, uma ciência milenar, a medicina é milenar, como o direito também é. Por isso que o direito tem o status quo de ser uma profissão forte. E a medicina também. E a psiquiatria vem como uma especialidade da medicina. Então ela pode tudo. A única coisa que o médico psiquiatra não pode fazer, vamos lá? Os testes de mecânica. Não é isso? Teste de mecânica? É isso? É isso? Por exemplo, aqueles... Teste psicológico, gente. Esses são feitos pelo psicanalista, não é isso? Não, pelo psicólogo. Pelo psicólogo. Gente, tá entendendo bem? Tá bem claro? Tá bem claro. O médico psiquiatra pode passar remédio tarja preta. O único que pode passar remédio tarja preta, o único que pode, em tese, dar uma licença por questões psiquiátricas, dar um atestado para você se licenciar, é o médico psiquiatra. Muitas pessoas falam que o psicólogo pode fazer. Pode, mas às vezes a empresa não aceita. Só aceita do médico psiquiatra. Médico cardiologista pode passar uma licença médica para o trabalho, que a pessoa está com problema de ansiedade, depressão e loucura aguda? Lógico que não, porque quando você... O cardiologista tem nada a ver com isso. O cardiologista às vezes pode passar um remédio, um ansiolítico, um depressivo, mas não deveria, meu modo de ver. Por quê? Se o cardiologista sentir que a pessoa necessita de um remédio desse, deveria, hoje em dia está tudo muito bagunçado no sentido das profissões, deveria encaminhar o psiquiatra, porque ele é que tem mais a psicofarmacologia. Na especialidade dele, ele estudou psicofarmacologia. Eu estudei também, porque eu fiz uma pós de saúde mental e reabilitação psicossocial. Eu consegui entrar na pós, certo? E fiz a pós. Então, eu consegui estudar isso. Mas para ele medicar, ele precisa dessa especialidade, que às vezes o cardiologista não tem, porque são psicofármacos, não é? Então deveria, mas hoje em dia está tudo muito assim, né? A medicina é muito forte, muito corporativista. Então o cardiologista passa um remédio para você, um ansiolítico, um depressivo, coisas mais leves ele passa. A farmácia aceita, coisa e tal, mas o Conselho de Medicina tem atuado no sentido de orientar, porque cada especialidade, né? Entendeu? Se o problema for cardiológico, ele pode passar o remédio. Se o problema for psiquiátrico, ele deveria encaminhar para o psiquiatra. Seria o correto, entendeu? Mas um ansiolítico, às vezes uma dosagem pequena, um depressivo, se você vê muito cardiologista, outras áreas passando, mas não é o que manda o fiel entendimento da lei, entendeu? Então vamos lá. O psicanalista faz só psicanálise. Pode fazer regressão, hipnose. A psicanálise, ela hoje é multidimensional, ela não fica preso aos conceitos de Freud, então ele pode desenvolver. O terapeuta, ele entra numa linha complementar, a terapia entra numa linha complementar,
e numa linha alternativa, certo? Ela indo numa linha complementar alternativa. Porque, por exemplo, para a psicologia se tornar séria, e eu acho que tem que ser assim também, como ciência, ela tem certos padrões, a ciência às vezes se limita. Então, por exemplo, regressão, hipnose, o conceito de psicologia às vezes permite que você faça, mas como meio auxiliar, tem que ter uma técnica científica principal, entendeu? Mas a terapia, ela fica mais livre. Por exemplo, você pode fazer terapia de baixar espíritos. Pode. Tem em São Paulo um grupo de terapeutas que baixa espíritos e você tira espíritos. Então, se você tiver com a possessão demoníaca, ele tira de você aquele espírito. Só que, se você quiser uma profissão que seja científica e regulamentada, e você fizer isso, poderá cair no descrédito. Sem com isso dizer que não tenha validade. Tem certos momentos que tem validade. Por isso o nome terapia é complementar, né? É uma linha complementar, é uma linha subsidiária à terapia, certo? E ela visa, digamos assim, complementar as lacunas que a ciência médica não consegue atingir e que a própria psicologia tradicional também não consegue atingir, certo? Então ela seria uma linha mais complementar e mais uma linha alternativa. Então você tem a terapia, por exemplo, Mindfulness, que é uma terapia da meditação e aceitação. Ela começou na universidade errada. A psicologia já começa a estudar, já começa a aceitar. Mas se você quiser praticar mesmo isso, o ideal é o terapeuta, né? Terapia da regressão, de vidas passadas. Você mesmo tem um problema em vidas passadas. Então você tem que fazer terapia. Aí você faz terapia de vidas passadas. Você pode fazer terapia cognitiva. As terapias são livres. E o curso também de terapeuta é livre. O ideal hoje em dia é que a terapia é de pós-graduação. Tivemos na Bahia o primeiro curso de terapia de hipnose e regressão. Pós-graduação. Foi a primeira turma, eu dei aula nessa turma. Pós-graduação de terapia de regressão e de hipnose. Com formação. Pós-graduado, quem tem graduação e faz uma pós-graduação. Quer dizer, a coisa tomando um cunho. Está se estudando, está se chegando que o homem, inclusive hoje se fala muito de terapia holística, que é o todo, está se chegando que o homem é um ser biológico, é um ser comportamental, é um ser psíquico, é um ser de senso-percepção, mas que também é um ser espiritual, que tem certas coisas que você não explica, que a ciência ainda não consegue explicar. Então essa terapia holística, que é complementar e alternativa, ganha espaço. Tivemos aqui na Bahia a primeira pós-graduação de hipnose e regressão. Lá em São Paulo nem se fala isso aí, né? Então você já começa a trabalhar em vários tipos de terapias. Então as terapias são mais livres. Mas o terapeuta, como psicanalista, não pode passar remédio, né? Porque remédio só quem pode passar quem é o engenheiro mecânico, não é isso? Remédio psíquico, engenheiro mecânico? Não. Hein? O médico psiquiatra. Aí a terapia ela fica mais livre e aí consegue atingir. Mas para o jurídico, para a psicologia jurídica, dois são os profissionais que atuam. Com mais força o médico psiquiatra, seguido do psicólogo que já está atuando. Nos Estados Unidos, só para não perder o gancho, você não pode atuar como psicólogo se você não for doutor em psicologia. Nos Estados Unidos não é brincadeira. Então você tem que ser doutor em psicologia para atuar. Então veja como a psicologia cresce. E aí vem o direito casando com a psicologia. Diga, meu querido. Para se tornar um terapeuta, pode ser qualquer graduação ou tem que ser tipo uma graduação como medicina? Não, qualquer graduação. Qualquer graduação para se tornar um terapeuta. Tanto terapeuta como psicanalista. Qualquer graduação, inclusive direito, qualquer graduação. Agora veja só, o que acontece? Gente, ficou clara essa definição, porque no direito vai atuar o médico psiquiatra e o psicólogo. Aonde entra o advogado, que você me fez a pergunta, quem fez a pergunta de psicologia jurídica? Denise. Foi Denise, ela fez a pergunta e saiu, não foi? É interessante, o comportamento dela tem que ser analisado. Certo? Por que ela faz isso com o professor? Ela foi pensar. Então veja só, o que acontece? O psicólogo forense, em tese, para você exercer, você tem que passar pela graduação, para você ter o CRP. Mas o advogado, ele pode fazer uma especialização em psicologia forense no futuro, ou psicologia jurídica, e aí pode o advogado atuar numa esfera de consultoria.
Como seria? O advogado pode, sendo advogado, ele pode postular em juízo ou fora dele. Concorda comigo? Isso está no Estatuto da Advocacia. É prerrogativa do advogado privativa postular em juízo ou fora dele. Então, a partir do momento que você for um especialista em psicologia jurídica ou forense, você poderá preparar não o laudo, mas você poderá preparar um parecer, né, opinativo, você poderá preparar uma petição na esfera de consultoria. Agora, pelo novo Código de Processo Civil, eu vinha batendo nisso há muito tempo, e graças a Deus, não sei se me ouviram ou ouviram outras pessoas, também não sou muito inteligente, mas várias pessoas batem nisso, né? Ou pelo menos ouvem eu falar no YouTube, que eu tenho muitos vídeos, e depois copiam as minhas ideias. Isso está acontecendo, viu? Eu vou pedir agora para registrar as minhas ideias, porque eu venho trabalhando de que as perícias devem ser multidisciplinares. Então, a perícia de alienação parental ela tem que ter o psicólogo, o advogado como perito, o médico psiquiatra, enfim, o assistente social, né? A transdisciplinariedade, a multidisciplinariedade. Então, nessas perícias, agora no novo Código de Processo Civil, ele vem abrindo, ele vem dizendo o seguinte: o juiz poderá contratar quantos peritos julgarem necessários, certo? E aí, se você tiver uma especialização em psicologia jurídica, poderá participar de uma equipe dessa no sentido de consultoria, certo? Então é muito importante vocês conhecerem a psicologia jurídica. Eu quero dar o máximo aqui de vocês, ao final do curso, um programa todo cumprido, e para isso eu vou exigir de vocês, pedir o apoio para a gente chegar junto. Vocês poderão se valer disso no futuro e poderão ganhar muito dinheiro, certo? Muito dinheiro, porque pode surgir e vai surgir muitas questões de agora por diante. Por exemplo, alienação parental. Eu vi um laudo, sem querer denegrir a imagem da colega, mas eu vi um laudo de uma psicóloga que ela mandou a menina fazer um desenho, a menina de 2, 3 anos. A menina fez um desenho do pai com o pênis e a menina em cima. Essa foi a prova que ela achou para dizer que o pai poderia ser, ela não chega a afirmar, evidentemente, mas induz, poderia ser pedófilo. É lógico que não pode ser pedófilo por esse teste psicológico. É lógico que não. É lógico que não. É uma precipitação do psicólogo em fazer isso. Precipitação cabal. Porque a criança fantasia. E a criança tem fantasias capazes de sexuais também. Está entendendo? Porque ela já viu o órgão genital do pai, ela pode ter feito isso e não ter o pai cometido nenhum ato de abuso, como ele está batendo forte, que ele é inocente. É um caso que eu tenho, inclusive com a questão de que ele é professor de karatê, viajava com crianças e não tem denúncia nenhuma. Todas hoje, a maioria adultos que já conhecem ele, os alunos que gostam dele, foram depor a favor dele. Tem mais de 10 testemunhas e o rapaz inteiramente inocente, na minha opinião. Então o que acontece? Porque se ele fosse pedófilo é muito simples. O pedófilo ele é o quê? Compulsivo e quanto mais. Ele teria outros casos de abuso. Em tese, evidentemente, tudo na seara psicológica em tese, psicologia jurídica. Então eu acho muito estranho que ele não tenha outros casos só com a filha. E isso prejudica muito a ele, gera um trauma, um estresse, um transtorno de estresse pós-traumático. E isso pode ser uma jogada da mãe para afastar o filho do pai. Então tudo isso tem que se observar. E a filha viu aumentando a relação do pai. Pode ter visto. E aí pode ter que ele fazer a imitação. A criança trabalha com imitação. Enfim, várias coisas. Então você não pode. E aí você pode combater. Como especialista em psicologia jurídica, você pode combater esses laudos psicológicos que muitas vezes, e psiquiatras também, podem vir errado. Eu peguei um psiquiatra, o Ministério Público pediu um laudo, o rapaz, um senhor meio maluco, né? Ele entrou no hospital que ele tinha a credencial de entrar pela emergência, ficou no hospital, o hospital ficava na Barra, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. E na Barra, de frente ao mar, tomando suco de laranja e tudo, os médicos já dando alta para ele, e ele disse: não, eu estou doente, quero ficar aqui, sou general do exército. Total alucinação, esquizofrênico da pesada. Levei o médico psiquiatra lá, o médico psiquiatra disse que ele tinha uma pequena depressão. Eu liguei para ele: doutor, eu vou lhe ser sincero ao senhor. Eu vou lhe ser sincero. Só fazer o que hoje à noite? O quê? Porque eu vou lhe pegar pelo braço aí, para o senhor assistir a aula de psicologia jurídica comigo.
o senhor é incompetente. Esse paciente, ele fez apenas uma sessão de 20 minutos e deu um papelzinho dele lá com Cremeb. É errado, eu bati forte na petição, é errado, porque no mínimo para você examinar alguém, aí que está um grande problema, você tem que examinar a pessoa com algumas sessões. Você não conhece a pessoa num dia só, várias vezes a pessoa tem que ir lá conversar com você, você pode repetir as mesmas perguntas para ver se ela cai em contradição, entendeu? E hoje se fala, por exemplo, você tem um laudo psicológico, no mínimo 8 sessões, gente. 8 sessões, 6 sessões. Menos disso é impossível, entendeu? Até mesmo se fala da questão do teste psicológico do Detran. Porque, por exemplo, você chega a fazer um teste psicológico, mas se você tiver abatido, tiver um problema qualquer corriqueiro, que não é uma depressão, mas um problema qualquer, né? Por exemplo, você está na sua casa e um carro capota, passa por cima da sua casa, explode na casa do vizinho, vem fogo, você apaga, mas depois você toma um susto, fica um pouco emocionado. No outro dia, você durante a noite sonha, tem pesadelos, né? Que está tocando fogo à sua cara, você está explodindo para o ar no fogo, aquela coisa toda, entendeu? Você acorda meio assim palpitante, azucrinado, vai, pega o ônibus para fazer o teste do Detran, o ônibus capota, você consegue sair pela janela, aí você mesmo assim insiste em fazer o teste do Detran naquele dia. Ao atravessar, você vê um tiroteio e a bala quase pega em você, que você se joga para o lado, quando você vê, ela pega no vidro do carro, plá! Você pensou quase pegado em mim. Você insiste em fazer o exame Detran, aí você passa, quando você passa, aí você vê a sua esposa com outros se beijando, você diz, peraí, o ônibus vai embora correndo, aí você insiste em fazer o teste Detran. Quando você vai caminhando para chegar ao teste Detran, o que acontece, hein? Você insiste, o que acontece? Não, aí você vê um ônibus cruzado, o que é? Moradores tocando fogo naquele ônibus, você se desvia e vai pegar outro ônibus. Quando você pega outro ônibus, é um assalto. Tá entendendo? Aí você, mas mesmo assim você insiste em fazer o teste de Detran para carteira, que é importante para você. Aí você vai a pé. Quando você vai a pé, um trombadinho ele dá um tombo, não lhe rouba nada, mas você cai e sangra aqui um pouco e aqui um pouco. Mas mesmo assim você insiste em fazer o teste de Detran naquele dia. Tá entendendo? Gente, quando você chegar lá, eu estou fazendo uma brincadeira para vocês entenderem. Você não vai condições psicológicas nenhuma de reagir normalmente. Então o teste psicológico, às vezes, ele dá uma probabilidade de 60%, botar 50%, 60%, porque depende do seu dia. Então, rotular você através de um teste psicológico num único dia, já cientificamente comprovado, então se recomendaria, mas aí demanda que se tenha dinheiro, o governo não quer gastar nada, né? Concorda? Que o psicólogo conversasse com a pessoa antes e se ela se sentisse bem, normal, fizesse o teste. Se ela não tivesse bem, normal, tivesse algum problema, coisa e tal, retornasse para fazer em outro dia, para que você pudesse, o teste vai demonstrar se você tem senso-percepção da realidade, se você está realmente percebendo o mundo como ele é. Entendeu? É um teste que vai demonstrar isso, cientificamente comprovado. Mas depende muito de você e do seu dia. E você ser rotulado por um dia desse, como esse rapaz que eu acabei de contar, que teve tantos problemas e mesmo assim insistiu em fazer o teste naquele dia, fica complicado, né? Então eu acho que deveríamos trabalhar com o teste, lógico, mas também com as sessões. As sessões seria uma espécie paralela. Isso tudo demanda custo, o governo não quer ter custo, aí dá nesse teste, né? Você tem, por exemplo, conhecer a pessoa um pouco para poder dar um diagnóstico da pessoa, entendeu? Tem pessoas também que não levam a sério, pensa que é besteira. Pensa que é besteira, mas é sério. O teste vai dar um perfil seu de personalidade, vai dar tudo. Evidentemente que alguma alteração do seu dia vai modificar, não é isso, gente? Então vamos lá, prosseguindo. Professor, o nosso horário já bateu. Mas pera um pouquinho, rapidinho. Diga, minha querida, diga. A pergunta, vamos lá, peraí. Se a psicologia jurídica é uma pós-graduação? Não, a psicologia jurídica, ela é uma pós-graduação que o pessoal, os formados em direito poderão fazer para trabalharem dentro da área como consultores na esfera da defesa do seu constituinte, certinho? Os laudos, eles ficam divididos entre o médico psiquiatra e o psicólogo que tem formação. Esse psicólogo que tem formação, ele deverá também fazer uma especialização, pós-graduação, licença. Você vai ter do seu lado um psicólogo, uma pós que você queira fazer.
Eu tive isso, do meu lado tive psicólogo também, colega que estava trabalhando na mesma área. Ou você pode ter um colega que é das duas coisas, entendeu? Enfim, você vai ter que ter isso aí. Para a advocacia, se você advogar naquela vara, eu entendo assim, eticamente, você fica impedido de ser perito. Porque aí você tem que ir outra vara, porque você vai ser uma coisa ou outra. Se você misturar, fica complicado, entendeu? Mas no caso de você ser advogada e querer fazer uma pós-graduação de psicologia forense, jurídica, você pode. As melhores estão no sul do país, lógico. Mas como eu gosto da matéria, a gente está introduzindo aqui. Poderá ser feito. Qual é o seu papel? Postular em juízo ou fora dele. Em juízo ou fora dele, você pode oferecer uma petição, que o advogado pode peticionar, né, pelo próprio estatuto da OAB, e você nessa petição oferecer um parecer seu, dentro da petição, uma opinião, né, que evidentemente você estará na defesa dos interesses do seu constituinte. Então não serão laudos isentos, imparciais, porque o perito ele vai estar isento, imparcial, quando ele der o laudo, quando ele for contratado pelo juiz. Porque na justiça, um processo, por exemplo, de uma briga de casal, pode ter 3 peritos, psicólogos ou médicos psiquiatras: o perito do juízo e o assistente técnico das partes. O perito do juiz é inteiramente imparcial, o juiz convoca ele. O assistente técnico das partes, ele terá que ser ético também, para não fazer nada errado, mas ele poderá ter um olhar mais a favor daquele que o contratou, mas dentro da ciência, da ética, direitinho. E a função dele também se ele achar coisas erradas no laudo oficial, é combater. Então você tem um caso de família, que você pode estender para outras áreas, e que você tem o perito do juiz e os assistentes técnicos das partes, do marido e da mulher. Assistente técnico é obrigatório, gente? Não. A parte nomeia se quiser. Aí você, como advogado, intervém junto com ele. Aí você pode fazer, por exemplo, essa alienação parental que nós fizemos, que nós estamos trabalhando, perdão, alienação parental não, é acusação de pedofilia. Nessa acusação de pedofilia, essa psicóloga foi perita do juiz. Vai chegar o momento no processo que eu vou nomear um assistente técnico para o meu constituinte, e nós vamos combater o laudo dela. A esposa dele, que está em litígio com ele, a ex-esposa, ela irá também oferecer um assistente técnico que irá combater também o laudo ou acatar, entendeu? E aí nós vamos ter uma guerra de laudos. Caso de guerra de laudos, anota aí, vocês pesquisar, que teve uma guerra de laudos. Pesquisar caso Suzane Richthofen, que é aquela moça acusada. Richthofen. Escreva como você quiser, bota na internet e depois você descobre como é. Suzane Richthofen. Ela e o coisa matou os pais, aquela confusão toda. Os irmãos Cravinhos. Então, quando ela teve a necessidade de progressão de regime, porque ela, a partir da progressão de regime, ela passaria do regime fechado para um regime semiaberto. E ela poderia ter as saídas temporárias. Certo? E ela já pediu agora para estudar, né? Agora pediu para estudar. Foi negado. Foi negado? Aí foi negado? Então ela pediu para progredir de regime. Quando ela pede para progredir de regime, o que acontece? Aí vai fazer o exame criminológico. Porque o exame criminológico, ele agora, depende do juiz. E vocês já vão pesquisar aí, bote aí, súmula vinculante de número 26, súmula vinculante de número 26, que determina ficar a critério do magistrado a solicitação do exame criminológico. Exame magistrado.
a solicitação do exame criminológico. O que acontece? O magistrado, no caso Suzana Richthofen, solicitou, porque achou que ela representava periculosidade para o meio social. E aí teve uma guerra de laudos, vocês poderão ver. Suzana Richthofen, progressão de regime e exame criminológico. Vamos fazendo essas pesquisas na internet, você vai achar um bocado de coisa. E a súmula 26, que é a súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, STF. Supremo Tribunal Federal, STF. Supremo Tribunal Federal, STF. Supremo Tribunal Federal. Então aí você tem que o juiz poderá fazê-lo. E assim ele o fez. Então houve o que, gente? Uma guerra de laudos. Um laudo dizia que ela podia progredir de regime, voltar ao convívio social. Outro lado dizia que ela não podia. Para que serviam esses laudos, gente? Vamos lá? Entender bem? Para demonstrar o quê? Se ela era bonita. É para isso serviu o laudo, não é? Ela era bonita? Era bonita. Se ela tinha condição de viver a sociedade. Se ela tinha condições das saídas temporárias e progredir de regime. Sem representar o que, gente? Risco à sociedade. Porque se ela representasse risco à sociedade, ela representa perigo. Então, se ela representa perigo, ela não poderia progredir de regime. Aí, no caso, ela perdeu logo o direito a ela. Tá uma briga aí, né? Ainda está em discussão. Está em discussão. Então, acontece, o laudo psicológico, o laudo do médico psiquiatra, que teve uma guerra de laudos, irá definir se Suzana Richthofen poderia ou não, na época, sair. Depois teve uma confusão, que ela foi negada, depois foi permitida, ela não quis mais, aí tem uma atrapalhada em cima de sair. Então, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte, anotem aí. São 3 pesquisas que eu estou pedindo hoje, tá? Além do questionário. Vamos começar a estudar. Vai ter questionário hoje? Vai ter questionário hoje. Mas é rápido. Eu introduzo rápido, fique tranquilo. Artigo 1º é importante, gente. Importante. Vamos lá, vamos colaborar. Artigo 1º da Lei de Execução Penal. Vocês vão ler e interpretar. Olha lá, vocês têm 3 pesquisas a fazer. Os laudos de Suzana Richthofen, a súmula vinculante número 26 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 1º da Lei de Execução Penal. Certo? E você pode interrelacionar essas 3 pesquisas, porque elas estão totalmente. Você pegando a fio da meada de uma, você pega o do outro e resolve os 3 numa pancada só, numa linha só. Questionário, primeira questão. Você só 5 dessa vez, né, professor? Não. Quando eu coloco, eu tenho que colocar na quantidade certa, senão fazendo falta não dá. Vamos lá. Defina psicologia jurídica ou forense. Psicologia Jurídico ou forense. Você pode criar uma definição sua mesmo dentro dos conceitos que você viu aqui. Segunda questão. Fale sobre as áreas de atuação da psicologia forense no direito. Fale sobre as áreas de atuação da psicologia forense no direito. Fale sobre as áreas De atuação da psicologia forense no direito. Atuação? Hã? A atuação da psicologia. A psicologia jurídica ou forense no direito, né? Que a gente viu direito de família, criminal, separação, guarda compartilhada, isso que a gente viu aqui. É simples, botou na internet e você acha com facilidade. Vamos lá. O que aconteceu no tribunal de Flandres? Olha lá, está escrito aqui, Flandres.
Foi algo que foi importante para a psicologia jurídica, né, gente? Foi o marco, né? Tá vendo aqui, Flandres? Ó. Flandres, foi o que aconteceu lá. Que pergunta é? Quarta agora. Fale sobre a psicologia do testemunho. Psicologia do testemunho. Que dia que pergunta é agora? Quinta. Explique as áreas de atuação da psicologia forense segundo Mira e Lopes. Explique as áreas de atuação da psicologia forense segundo Mira e Lopes. Que pergunta é agora? Fale sobre Mira e Lopes. Área de atuação Da psicologia forense segundo Mira e Lopes. Quem eu já ditei para vocês de Mira e Lopes, né? Tá aí no caderno. Fale sobre a lei, essa lei da lei 4.119, olha lá, de 62. 4.119 de 62. Está na apostila de vocês copiaram. Fale sobre a lei número 4.119 de 62. É a que regulamenta a profissão de psicólogo, perícia, esse negócio. Sétima. Faça a definição de médico e psiquiatra. Oitava. Fale sobre a resolução 14 de 2000 do Conselho Federal de Psicologia, que a sigla é CFP. Tá aí no quadro, tudo direitinho. 14 de 2000. Tem que ter cuidado para não ser um serial killer, né? Abrindo assim a porta a essa hora da noite. 14 de 2000, que a sigla é CFP, conforme está no quadro ali. Tá bom, gente? Qual é a próxima agora? Calma. Nona pergunta. Diferencie terapeuta de psicanalista e de psicólogo. Décima pergunta. E última não. Vocês querem que seja a última? Só essa mesmo nessa noite? Só essa nessa noite? É? Mas quinta-feira que vem tem mais? Ah, então tá. Então tá certo. Então fale sobre o advogado e o psicólogo na esfera forense. Certinho, gente? Para a semana, me cobrem que eu vou trazer aqui. Vou trazer essas duas apostilazinhas aqui, ó, que são introdutóriazinhas, tem tudo, além do que você já tem aí. Gente, muito obrigado, boa noite, até semana que vem, se Deus quiser. Comecem a estudar psicologia jurídica, pesquisar, gente, é importante. Próxima aula, ver se vocês vêm afiados, tá bom? Muito obrigado, um abraço.